está escrito assim, ó, queima da miséria. Presta atenção. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Não tem nada a ver com o tema. Creia, queima da miséria. Então está aqui. Escreve nesse papelzinho aqui, que é a miséria que tem acontecido na sua vida. Presta atenção, você tem que entender o que é o verdadeiro evangelho e o que é a farsa, né? Então você queima da miséria, você vai escrever aqui, ó, a miséria que acompanha a tua vida. Isso é para gente que está 20 anos dentro de uma igreja fazendo campanha e voto. Ainda não se livrou da miséria, agora vai começar o ano sem miséria. Ele está lá 20 anos. E agora virou o ano, então ele vai escrever a miséria da vida dele aqui, vai levar lá, vai queimar. Eu te faço uma pergunta, isso aqui é evangelho? Não é. Isso aqui não é evangelho, isso aqui é uma farsa. É uma farsa. Entende? Isso aqui não vai falar nada da obra da cruz. Não fala nada da libertação que Jesus já nos libertou. Isso aqui, ó, e acompanhado com isso tem que ter oferta, né? Para sair da miséria tem que dar o dinheiro. Então, infelizmente, o Brasil está infestado desse falso evangelho, esse falso ensinamento. Fala assim, amém. Então, vamos à palavra de hoje. Vamos lá, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. E nós vamos ler versículos 19 a 22. Hebreus 10, 19 a 22. Então preste bastante atenção na palavra que nós vamos falar, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então Hebreus 10, versículo 19, vou ler. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos. E como é que eu vou entrar lá? Pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho. O que, pastor? Um novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Vamos orar? Ó Pai querido, Deus que nos ama, Deus que nos comprou com seu próprio sangue, que já nos libertou do império das trevas, nós te adoramos, Senhor. E aqui está uma parte da tua palavra gloriosa, verdadeira, indestrutível, imutável. Abra o nosso entendimento, abra o entendimento desses meus visitantes, daqueles que nos ouvirão e nos assistirão pela internet. Haja luz, Senhor, que os olhos do nosso coração sejam iluminados. Oramos pela fé, crendo em nome de Jesus. Amém. Quero ler um outro texto para nós começarmos a trabalhar na palavra de Deus. Abre aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 1. E nós vamos ler aqueles dois famosos versículos, 16 e 17. Onde Paulo diz no 16: pois não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita em quê? No evangelho. Então o evangelho é o poder de Deus. Para me encontrar e conhecer o poder de Deus, eu tenho que conhecer o que é evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus, está escrito aqui para a salvação daquele que acredita. Agora, o que eu encontro no evangelho? Versículo 17: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo, como que o justo vai viver? Viverá pela sua própria fé. É isso que eu quero falar. Como é que o justo vai viver? Quem é o justo? O justo é aquele que foi justificado por Cristo na cruz. Cristo pagou a dívida dele, libertou ele do império das trevas, limpou o nome dele diante de Deus, inocentou ele, ele foi justificado. Então esse justo, como é que ele vai viver? Ele vai viver por aquilo que ele acredita.
É isso que eu quero falar. Por que eu vou falar isso hoje? Porque eu vejo uma gama muito grande de crentes, eles querem depender da fé dos outros. Eles querem depender da fé do bispo, do apóstolo, do pastor, do líder deles. Então eu vejo um monte de gente que não tem a sua própria fé. E eles querem alguém para se apoiar, para se agarrar. Alguém que creia por eles, algum super-homem evangélico que resolva o problema deles por aquilo que ele acredita, não por aquilo que eles acreditam. Então, e muita gente sabe disso, então ele fala, olha, eu vou fazer uma oração forte por você, para a tua vida mudar. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e cria-se uma liderança que o povo depende deles, o povo não sabe crer por si mesmo. Então o povo fica dependendo de um líder, ele acaba idolatrando esse líder e acha que a fé desse líder vai funcionar para ele. Então uma gama de gente que não tem a sua própria fé, é gente fácil de ser manipulada, jogada para cá, jogada para lá, e ele quer pegar carona em alguém, na fé de alguém que vai fazer oração forte. Eu já ouvi várias vezes essa frase, pode vir na minha reunião, você não precisa crer, eu vou crer por você. Não é bonito isso? Mas isso é a coisa mais falsa que existe. Por quê? Porque o justo vai viver pela sua própria fé. Presta atenção, eu não posso crer por você. Você não pode crer por mim. Cada um tem que acreditar por si mesmo. Você entende? Eu posso comer por você. Você pode comer por mim. Só se for uma ave. A mãe vai lá, cata os bichinhos, né? E põe na boquinha assim. Primeiro ela cria aquela massa toda ali dentro e regurgita na boca dos filhotes. Mas tem coisas que nós não podemos fazer um pelo outro. Por quê? Porque cada um faz por si mesmo. Então presta atenção. O justo vai viver por aquilo que ele acredita. Ele não vai viver pela fé do pastor dele, do bispo, do apóstolo. A liderança quer que as pessoas creiam que eles resolvem tudo. Mas a Bíblia diz que cada um vai viver pela sua própria fé. Você não vai além daquilo que você acredita. A tua vida não vai além daquilo que você acredita. Você não pode depender de fé de ninguém. Você que tem que ter a tua própria fé, porque a Bíblia diz que o justo vai viver por fé de quem? Da sua própria fé. Você entende isso? Então olha para dentro de você. O que te foi ensinado, o que foi posto dentro de você? Olha para dentro de você, seja sincero com você mesmo. O que está dentro de você, o que você crê? A sua vida vai ser governada por aquilo que puseram na sua cabeça. Se puseram só coisas da lei, da velha aliança, e monte, sacrifício, é isso que governa a tua vida. Você acha que isso é verdadeiro, porque puseram isso na tua cabeça. Então olha para dentro de você, em que você crê? Você está estabelecido em quê? O que você tem dentro de você? Porque você vai viver por aquilo que você acredita. Se foi posto na tua cabeça que o diabo reina na tua vida, a fé falsa também vem pelo ouvir as coisas falsas. É isso que está na tua cabeça, é isso que vai ser a sua vida. Se você acredita que toda hora o diabo te pega, foi posto isso na tua cabeça, é assim que você vê a tua vida, é isso que você acredita. A fé mentirosa também vem por informações mentirosas. Você lembra um tempo atrás que se descobriram que um monte de remédio com muitas marcas, o que vinha dentro da cápsula não era remédio, era uma farinha? Vocês lembram disso ou não? Quem lembra disso? Pegava, comprava o remédio daquela marca, lia a bula, só que o que estava dentro daquela cápsula não era o remédio, era farinha. Eles estavam vendendo farinha. Punha ali, parecia com o remédio, todo mundo tomava e comprava. Aí se descobriu-se o quê? Que a informação, tudo aquilo que vinha na bula, aquela embalagem, aquela caixa, era coisa falsa, não era remédio, era farinha. Mas quando veio a informação correta, se descobriu-se uma coisa que era falsa. Mas para descobrir-se o que era falso, teve que fazer o quê? Vir a informação certa.
Então a verdadeira fé, ela vem com a informação certa da palavra de Deus. Eu preciso ouvi-la, eu preciso conhecê-la. Então o que Jesus Cristo disse? Olha, quando você conhecer a verdade vai te libertar. Como é que vem a libertação? Porque alguém gritou? Que alguém bateu o pé no chão, falou em línguas, gritou, fez assim, saia, receba. Como é que Jesus falou que uma pessoa é liberta? Ele diz assim, você vai conhecer a verdade conhecida te libertará. Você é liberto pelo conhecimento da verdade, pelo conhecimento. Agora, se você não tem esse conhecimento, você vai viver num conflito, num vazio interior, numa insegurança. O evangelho vai se tornar na tua vida uma coisa pesada, destrutiva. Você vai viver em angústia, vai até cair em depressão de tanto peso que vão te pôr na cabeça. Mas se você conhece o evangelho, você é liberto pelo conhecimento. Então, como é que a fé vem? A fé vem pelo ouvir. Então Paulo diz, não me envergonhe o evangelho. Por que Paulo não se envergonha do evangelho? Ele fala que o evangelho é o quê? O poder de Deus. Agora, eu sei que vocês já sabem, mas vamos falar de novo. Onde começa o evangelho? Porque a gente faz uma mistura do Velho Testamento com o Novo Testamento. As pessoas pregam mais o Velho Testamento, ficam mais debaixo da lei do que do Novo Testamento. Aonde começa o evangelho? O evangelho começa quando na cruz Jesus Cristo morre. E ele diz, está consumado. O véu do templo que era da lei, da velha aliança, se rasgou de alto a baixo. E aquele sangue derramado na cruz, se estabeleceu uma nova aliança. Aliança do sangue de Jesus. O evangelho começa na cruz, quando diz está consumado. Tudo que é antes da cruz não é evangelho, é lei, é história do povo judeu, é judaísmo. Então, para mim conhecer o que é evangelho, eu tenho que passar pela cruz. Estudar as cartas de Paulo e eu vou entender o que é evangelho. Porque a história de Gideão não é evangelho, a história de Abraão não é evangelho. A história de Jericó não é evangelho, é judaísmo, história do povo judeu. Onde se vivia debaixo de lei. A prosperidade de José não é evangelho, é a história de José e do povo do Egito, da escravidão, daquilo que eles passaram. Não é evangelho. O que é o evangelho? O evangelho começa onde? Na cruz. É daí para frente, se estabelece a nova aliança. Evangelho não é Velho Testamento. Velho Testamento é o que? Judaísmo, história do povo judeu. Se eu não souber discernir isso bem claro, se isso não for dividido claramente no meu coração, na minha vida, eu faço uma mistura de velho com novo, e eu não sei o que acredito, porque eu olho no velho, Deus mandava matar, tinha lá na lei, né? Não matarás, mas Deus invadiu uma cidade e mandava matar todo mundo da cidade. Deus pesava a mão no Velho Testamento, punha doença nas pessoas, matava as pessoas, castigava, amaldiçoava. Aí quando eu passo pela cruz, eu nunca vi Jesus pôr doença em ninguém, amaldiçoar ninguém, pesar a mão sobre ninguém. Ele só abençoou. É totalmente diferente o evangelho. Nunca vi Deus pôr praga em ninguém no Novo Testamento. Então a pessoa, ela vê um Jesus que tem misericórdia e vai para a velha aliança e vê um Deus que mata. Então como é que fica a cabeça dela? Como é que fica a cabeça dela? Ela não sabe o que é evangelho. E a maior parte das igrejas, elas pregam o quê? Só Velho Testamento. Olha lá os nomes das campanhas: Abraão, Isaac, Jacó, é boi, é vaca, é sal. Não, vai lá. De onde eles tiram tudo isso? Do Velho Testamento. E o povo está lá com aquela cabeça de judaísmo, não conhece, não passou pela cruz ainda. Então quando eu falo evangelho, eu tenho que ter clareza sobre isso. Onde começa o evangelho? Começa na cruz, quando ele disse está consumado. Daí para frente é estabelecida a nova aliança. Aí começa o evangelho da graça de Deus. Se eu não discernir isso, a minha fé é confusa. Olha bem que ele entendeu isso. Uma hora parece que Deus está com ele, outra hora parece que não. Uma hora parece que Deus é bonzinho, outra hora parece que Deus é ruim. Uma hora Deus liberta ele do diabo. Na esquina o pastor já fala, não deu, não pegou o envelope, o diabo está ali na esquina. Ele já vai sair da igreja porque não pegou o envelope, já vai achar que está de braço dado com o diabo. Uma hora Deus liberta, depois Deus dá o braço do diabo para ficar do lado dele. É uma confusão a cabeça da pessoa, ela não sabe o que acredita. Então o evangelho é o quê? É o poder de Deus. Fala assim, o evangelho é o poder de Deus. Fala.
E como é que vem a fé? Se o justo vai viver pela fé. Aqui mesmo em Romanos, o versículo que você já conhece bem, Romanos 10, 17, só vou ler esse aqui. E assim a fé vem pela pregação ou pelo ouvir, e ouvir ou pregação vem pela palavra de Cristo. Presta atenção aqui, isso aqui, ó. Como que a fé vem pela palavra de Cristo? O que é a palavra de Cristo? É o Evangelho. Se eu vou lá, na Velha Aliança, eu vou encontrar a palavra de Moisés, eu vou encontrar a palavra de Davi, vou encontrar a palavra de Gideão. Mas a fé vem pela pregação da palavra de Cristo. O que é a palavra de Cristo? É Velha Aliança? Não, é o Evangelho. Então como é que a fé vem? A fé vem pela pregação, pelo ouvir. Então presta atenção. Para se construir uma pessoa de fé corajosa, que entenda a verdade, leva tempo. Leva tempo, por isso que Paulo fala em Efésios 4, o aperfeiçoamento dos santos. O que é o aperfeiçoamento dos santos? Existem fases na vida de uma pessoa. A primeira fase é quando ela entra na igreja, ela não sabe de nada. Então o pastor para ela é Deus. Se o pastor falar assim, ó, come esse capim, que esse capim é santo, ela vai comer. Ela vai falar assim, é o homem de Deus. É o homem de Deus. Se o pastor falar assim, bebe essa água que pega lá da Sabesp, põe aqui, agora Deus transforma essa água em água do Rio Jordão. Agora bebe que é água do Rio Jordão. Ele vai acreditar, é a primeira fase, a pessoa acredita em tudo. A pessoa acredita em tudo. Ela não conhece a Bíblia, ela acredita em tudo. Depois ela começa a ficar um pouquinho mais esperta, ela começa a ler a Bíblia. Ela começa a ver que algumas coisas não são, mas ela não tem uma formação ainda dentro dela. Aí ela vai, começa a vir aquele primeiro amor de igreja, aquela coisa que o pastor falava assim, faz assim, ele fazia, começa a cansar, ele começa a dar todo o dinheiro que tem, tudo isso começa a ficar cansado, depois de uns 10 anos, ele começa a entrar numa canseira, no enfado, e não tem 70 anos, que nem diz o Salmo, ele começa a perceber que falta alguma coisa, então ele começa a aprender, vai entrando numa outra fase, de começar a querer conhecer certas verdades da palavra de Deus, mas ele não é formado ainda. Agora, se ele não sair dessa segunda fase, não entrar na terceira fase, que é o conhecimento do Evangelho, ele vai ficar 20 anos, presta atenção. Irmãzinha, há 20 anos atrás, a irmãzinha, onde você vai de sexta-feira, irmãzinha? Eu vou lá no culto da libertação. 20 anos depois, aí você, sexta-feira onde você vai? Eu vou lá no culto da libertação. Ela está 20 anos indo no culto da libertação e não foi liberta na cabeça dela. Você está entendendo ou não? Na quarta-feira ela está lá, oriando, alabacá, recebe o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Aí o Espírito Santo entra na quarta. Na quinta-feira saiu, ela já não está se sentindo bem. Na sexta-feira ela já está lá. Há 20 anos, ainda não foi liberta, ela não entrou no Evangelho ainda, e ela vai lá, ela já pisou numa mina de sal, esses 20 anos pisando em sal, imagine já no que deu, e ela está ainda lá fazendo a mesma coisa, e não progrediu nada, não entendeu nada do Evangelho, mas se ela começou a entender o que é Evangelho, e aprendeu, ela é liberta de todas essas coisas, ela entra numa fase de liberdade. Então formar uma pessoa, formar um aperfeiçoamento na igreja leva anos, se você estudar a palavra de Deus verdadeiramente, carta por carta. Você pode ver que as maiores igrejas hereges não ensinam nada, é só aquela palavrinha do pastor no culto, não, e a palavrinha dele é o seguinte, 40 minutos falando de dinheiro e 5 falando da palavra, o resto acabou o culto, cansou. Não é assim, não ensina nada. Lê um texto fora do contexto, cria uma novela na cabeça da pessoa e não ensinou nada. A pessoa 20 anos não aprendeu nada, não sabe nem que ela é templo do Espírito Santo, não sabe. Então por isso, meus irmãos, presta atenção, precisa pegar as pessoas, ensinar as cartas de Paulo, ensinar o que é Evangelho, trabalhar a fé, vem por meio disso, uma fé bíblica, uma fé que vai criar dentro de você um homem interior maduro, que sabe o que acredita, que conhece o Evangelho, que conhece a verdade,
uma pessoa afirmada na verdade, que conhece a verdade, anda pela verdade e não é mais enganado por ninguém. Agora, se eu não passar por esse processo, o que vai acontecer? Eu não cresço. Eu vou ser aquele crente que aquela cabecinha de anos a mesma coisa e não muda nada na minha vida. É tudo ilusão. Eu vou viver dentro de um teatro. Sabe aquele teatro, vem aquela peça bonita, o auditório tá lá, tem mulheres e homens. Ai, que lindo, até chora, né, no desenrolar da peça. É bonito, mas acabou, aquilo não existiu, foi só uma peça, ele vai embora e continua a mesma coisa. Até chorou, tão bonito que foi. Mas aqui dentro não mudou nada. Então, como é que a fé vem? Eu começo a olhar e entender o que é evangelho. Aprender o que é ser justificado. Aprender o que é ser redimido. Aprender sobre a reconciliação. Aprender sobre a filiação. A libertação do império das trevas. Aprender que eu sou um eleito de Deus, herdeiro de Deus. Aprender que Deus não tem filhos escravos, todos os filhos de Deus são livres. Aprender o que é a graça de Deus, que não tem, as bênçãos de Deus não custam nada, são dadas ao homem gratuitamente, não depende de quanto ele deu dinheiro, deixou de dar. Isso é a religião que faz na cabeça das pessoas. Para Deus abençoar alguém, ele não precisa que alguém dê nada para ele abençoa, porque ele abençoa quem ele quer, da forma que ele quiser, independente de oferta. Mas se criaram na mente das pessoas isso, que se eu não fizer coisas, Deus não me abençoa. Deus trabalha que nem o comércio, na base da troca. Eu dou o dinheiro e o comerciante me dá o produto. Foi isso que foi posto na cabeça das pessoas. Então tem que ir na igreja dar o dinheiro para Deus me dar o produto. É uma base de troca, é um comércio, eu e Deus. Isso é falso. Deus nos dá todas as coisas gratuitamente. Se eu não aprender tudo isso, então, às vezes eu estou 15 anos falando que sou crente, não entendo nada do evangelho, eu estou cego, totalmente cego, não entendi nada do evangelho. Agora, para mim pegar essas coisas, eu já disse isso para você, que nem montar um quebra-cabeça. Tem um quebra-cabeça agora de 100 peças, tem que ir encontrando uma parte com parte, tem uma imagem lá, tem que encontrar parte por parte, casando as coisas. E eu vou encontrando uma aqui, aí aquilo vai pegando uma forma, vai dando uma direção, vai pegando uma dimensão, até que eu passo a ter uma visão daquele quebra-cabeça. Eu encontrei as partes, eu juntei tudo, estou tendo a visão verdadeira do que é aquele quebra-cabeça. É a mesma coisa o evangelho. Não conheço o evangelho em um dia, eu vou juntando partes da carta de Paulo, eu vou juntando as peças aqui, ali, até que eu passe a ter uma visão do evangelho claramente no meu espírito, que nunca mais me será roubada ou tirada. Agora, isso não é em um dia. Não adianta ir nesse culto, vem aqui que a sua vida vai ser transformada. A pessoa vai lá, ela acha que vão pôr um pouquinho de óleo aqui e tudo vai ser transformado. Não vai. Tua cabeça não muda com um pouquinho de óleo aqui. A tua vida não vai mudar, tudo isso é falso, não é o evangelho, é religiosidade que acostumaram fazer. E todo mundo corre atrás disso. Então, o que é o evangelho? É o poder de Deus. Como é que o justo vai viver? O justo vai viver pela sua própria fé. Não vai? E como é que essa fé vem? Essa fé vem pela pregação, por ouvir a palavra de Cristo. O que é a palavra de Cristo? É o evangelho. Então, na medida que eu vou ouvindo, a fé vem vindo e vai... O quebra-cabeça vai se formando, eu vou tendo a imagem no meu coração, uma imagem viva do que é o evangelho verdadeiramente. Está bem claro isso na sua mente, no seu coração? Então, olha como você tem que estar atento, como você tem que cuidar da vida espiritual. A vida espiritual não é viver relaxadamente, não é ser indisciplinado. Eu estudo de vez em quando a palavra, não é ter uma caixinha de promessa. Vamos ver o que Deus tem para mim hoje. Vai na caixinha de promessa, estarei contigo todos os dias. Oh, glória a Deus, né? Parece um horóscopozinho. Só tem promessa lá, só vai sair promessa. Isso não é evangelho. O que é evangelho? Eu estudar cada parte, aprender, memorizar, conhecer, ter um conteúdo dentro de mim da verdade. Isso é uma formação no evangelho. Fora disso, a pessoa não sabe o que é evangelho.
Agora vamos para os textos que nós lemos aqui no começo. Vamos lá, Hebreus capítulo 10. Quero uma facezinha do Evangelho aqui, Hebreus 10. O que nós temos no versículo 19? Vamos trabalhar em cima disso agora. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos. Olha, isso aqui está escrito, é verdade, eu não estou inventando. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus. Olha lá, pelo novo e vivo caminho. Então, um caminho novo e vivo se abriu no Novo Testamento. Lá na velha aliança, esse caminho novo e vivo não existia. Então, depois da cruz, Cristo abre um caminho novo, um caminho vivo, totalmente diferente. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Para aí, o que o escritor de Hebreus está querendo dizer? Como era no Velho Testamento para a pessoa entrar na presença de Deus? Tinha um sacerdote, então a pessoa levava a oferta dela, entregava na mão de um sacerdote, o sacerdote pegava aquilo e oferecia a Deus. A pessoa não podia ir direto na presença de Deus, tinha um intermediário, e ela dependia desse intermediário para ir na presença de Deus. Esse lugar, Santos dos Santos, que nós podíamos entrar agora com intrepidez, lá dentro estava a Arca da Aliança, dentro da Arca estava a vara de Araão, o maná, estava as tábuas da lei, estava tudo lá, e lá estava a presença de Deus. O sumo sacerdote só podia entrar lá uma vez por ano, com sangue alheio, para fazer expiação pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo. Nenhuma pessoa podia entrar naquele lugar, na presença de Deus, porque era proibido. Por que era proibido? Porque na velha aliança, o sangue de animais não removia os pecados, a culpa existia. Então ninguém poderia entrar naquele lugar se não fosse o sumo sacerdote uma vez por ano. Qual era a visão de Deus do povo do Velho Testamento? Um Deus oculto dentro de um lugar, que eles não tinham acesso, e que precisavam do intermediário para chegar lá. Mas quando Jesus Cristo vem, Ele diz: está consumado. Qual é o véu que se rasgou de alto a baixo? O véu do templo, aquele véu que separava. Quando Jesus Cristo vem, Ele quita a nossa dívida, remove a parede da separação, destrói todos os obstáculos na cruz. Agora, qualquer um que acredita na nova aliança, que crê em Jesus Cristo, tem acesso direto a Deus, não precisa de intermediários. Esse negócio, Senhor, entramos na tua presença, não é verdadeiro. Nós vivemos na presença de Deus, nós estamos na presença de Deus. Um novo e vivo caminho foi aberto pelo sangue de Jesus na cruz. Agora qualquer um entra na presença de Deus. Você não precisa de ninguém para estar na presença de Deus. Não é aqui na igreja juntinho que só aqui você está na presença de Deus. Não, você está na presença de Deus em qualquer lugar. Se você está lá no pico do Jaraguá sozinho, você está na presença de Deus. O novo e vivo caminho foi aberto. Qualquer um que crê tem acesso direto a Deus. Não precisa do bispo, não precisa do apóstolo, não precisa do pastor Valdir, não precisa de nada disso. Será que você acredita nisso? Então, na cruz, quando Cristo morre e derrama o sangue, um novo caminho, um caminho vivo foi aberto. Agora, você não precisa de nenhum objeto para entrar na presença de Deus, e Deus não vem a você através de nenhum objeto. Isso é coisa de religião. Um novo caminho foi aberto. Qualquer um que crê entra em liberdade na presença de Deus, justificado como filho de Deus. Será que você acredita nisso ou não? Olha, isso aqui está aqui diante dos nossos olhos. Eu não estou inventando. Mas quem está velado no entendimento, ele lê essa coisa e não entende, é esquisito para ele. Aquele que está tão viciado na lei, só viveu debaixo da lei muito tempo, você lê isso para ele, ele lê, mas ele não entende, é uma coisa enigmática, estranha, oculta para ele. Mas quem já teve o véu rasgado sabe o que eu estou falando. E quem crê nessa palavra, o véu é rasgado, vai entender. Tem um monte de gente que não entende isso aqui.
Então, olha o que eu vou ler de novo no versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, naquele lugar que não podia, que estava a presença de Deus. O que me autoriza a entrar nos santos dos santos na presença de Deus? É o meu jejum? Não. É o voto que eu fiz? Não. É meu dízimo? Não, nada disso. Isso é tudo coisa imprestável nesse quesito. É o sangue de Jesus que foi derramado, o sangue da nova aliança foi derramado. É esse sangue que me justificou, que removeu a parede da separação, que me autoriza a entrar e estar na presença de Deus com intrepidez, sem culpa, sem condenação, sem medo, sem obras, sem acusação. Um novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, vamos um pouquinho mais para frente. Abre aí em João capítulo de número 1. Para você crer que a parede da separação foi removida de verdade. Porque quem está debaixo da lei, a parede da separação nunca cai. Ele sempre tem um gigante diante dele. Ele sempre tem uma muralha que não cai nunca. Ele fez 20 vezes campanha da muralha cair, mas só que não cai. Não cai nunca. Toda hora o gigante Golias é ressuscitado, Jericó está de pé. Quem está debaixo da lei, ele está orando assim: Senhor, abre as portas. Ele não consegue entender que na cruz já foi aberto. Quem está debaixo de lei está assim: Senhor, me liberta. Ele não consegue entender que Cristo já nos libertou do império das trevas. Quem está antes da cruz, ele está numa guerra muito grande. Ele não entendeu que na cruz Jesus venceu a guerra por ele. Ele não entendeu isso ainda. Ele está numa guerra psicológica, religiosa. Ele não entendeu que Jesus já venceu a guerra por ele. Então, João capítulo de número 1, vamos ver aqui, versículo 29, só para você ver como a parede foi revolvida. No dia seguinte viu João, esse aqui é João Batista, que batizava. Viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 36. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Olha aqui João Batista era filho de Zacarias. Se você for ler Lucas, e Zacarias, quando foi entrar no templo, ele era o sumo sacerdote, ele teve uma visão de um anjo, que disse que ele teria um filho e nasceria João Batista e seria consagrado ao Senhor. Então João Batista, ele tinha o sumo sacerdote como seu pai, que ensinou para ele todo o Velho Testamento. Ele foi chamado por Deus para abrir o caminho diante de Jesus Cristo, para preparar o ministério de Jesus. E ele disse, está me ouvindo aí? Tá? Quando ele viu Jesus, ele disse o quê? Olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que viria, e na cruz ele resolveria o problema do pecado. Na cruz ele tomaria sobre ele todo o pecado, e ele tiraria o pecado do mundo. Ele tiraria a culpa, tiraria a dívida de sobre a humanidade, porque na cruz ele tirou todo o pecado do mundo. Ele era o Cordeiro de Deus. Aquele Cordeiro de Êxodo 12, quando eles saíram da escravidão do Egito, que eles comeram a Páscoa e passaram o sangue nos umbrais da porta, era um tipo de Cristo. Quando Cristo vem, Cristo é o verdadeiro Cordeiro. Quando ele morre na cruz, derrama o sangue, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, na morte dele, toda a culpa que havia sobre o homem, toda a condenação que havia sobre a humanidade, toda a escravidão, todo o poder do diabo, ali foi tudo destruído na cruz. A parede da separação entre Deus e os homens foi destruída na cruz. Cristo removeu todos os obstáculos na cruz, estabeleceu no sangue dele uma nova aliança. Então, Deus na cruz, através de Cristo, destruiu tudo aquilo que era obstáculo. Eu preciso acreditar. Quando ele disse está consumado, a parede da separação caiu e foi destruída na cruz. Então o que acontece? O preço do pecado foi pago, a dívida foi paga, a separação entre o homem e Deus foi retirada. Então qualquer um que crê agora na nova aliança,
A porta foi aberta e qualquer um tem acesso direto à presença de Deus. Deus te ouve. Você tem acesso à presença de Deus. Você não precisa de ninguém, de bispo, de sacerdote, nem de mim para estar na presença de Deus. Você só precisa acreditar no que a palavra de Deus diz. Você não precisa de nada orado, nada ungido, nada consagrado. Você não precisa de varetinha da vitória, de suor de ninguém, de espadinha da justiça. Você não precisa de nada disso, que isso não é evangelho, isso é uma mentira. Cristo na cruz abriu um novo e vivo caminho, removeu tudo. Opa! Você acredita que isso foi removido? Então olha a mentalidade de quem está debaixo da lei. Olha a mentalidade. Ele está lutando, ele está tentando remover coisas que o jejum dele nunca vai remover. Ele está pagando preço para remover coisas que não tem poder de remover nada. Ele não entende que na cruz tudo foi removido, que a porta já está aberta, ele só precisa acreditar e entrar. É simples assim, ele precisa acreditar que o novo e vivo caminho foi aberto. Vamos a outro texto da palavra de Deus, vamos lá. Colossenses capítulo 2. Colossenses 2. Versículo 14. Isso aqui é um versículo extraordinário. Olha o que diz. Tendo cancelado o escrito de dívida, presta atenção, isso aqui, está escrito, é verdade. Tendo cancelado o escrito de dívida, olha lá, que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. Então, olha o que ele diz, e tendo cancelado o escrito de dívida. O que era esse escrito de dívida? Era tudo aquilo que acusava o homem, que era obstáculo, que condenava o homem, que oprimia o homem, que mantinha o homem debaixo de um cativeiro. Era a dívida que o homem tinha para com Deus. Era a parede da separação entre homem e Deus. O que Cristo fez? Cancelou o escrito da dívida. Ele pagou a nossa dívida, removeu a dívida. Agora eu e você não devemos mais nada. Foi tudo removido na cruz do Calvário. Acredita ou não? Acredita ou não? Olha lá. Vou ler de novo. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, constava de ordenanças da lei, nos era prejudicial, nos prejudicava. Ele removeu inteiramente, ele não deixou nada lá, não deixou nenhuma sobrinha, não deixou resquício de nada, ele removeu inteiramente, encravando aonde? Na cruz. Então eu preciso entender que nós não precisamos pagar preço por nada. Tudo que tinha que ter sido pago, tudo que teria que ter sido pago para Deus, foi pago por Cristo aonde? Na cruz, está tudo pago. Então, pastor, quer dizer que esse negócio de pagar preço é falso? É falso, porque por mais que você tente pagar, a tua obra não é perfeita como foi a obra da cruz. É tudo uma coisa desnecessária. Mas o que foi posto na nossa cabeça? Eu tenho que pagar preço, eu tenho que pagar preço. Tudo é um preço que você tem que pagar. Deus fez a parte dele e eu tenho que fazer a minha. Mas Jesus fez a parte dele e fez a minha também, pagando na cruz do Calvário. Então a parede da separação foi o quê? Removida. Então quando Deus olha para mim e para você, nós não devemos mais nada, está tudo limpo, a porta está aberta, o novo e vivo caminho foi aberto. Eu estou na presença de Deus. Deus ouve a minha oração, Deus ouve a tua oração. Oração forte é a tua, oração forte é a tua, você tem que acreditar.
Agora o falso evangelho nega tudo isso, nega tudo isso. Acredita ou não, meus irmãos? Acredita nisso? Então vou ler o texto de novo com calma agora. Voltando lá para Hebreus 10. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Então agora que Jesus abriu um novo e vivo caminho, pelo sangue da cruz, eu me aproximo de Deus com plena certeza de fé. A minha fé não tem dúvida. Eu sei o que Ele fez por mim. Eu sei de onde Ele já me libertou. Eu sei que o diabo foi derrotado e destruído na cruz. Eu sei que os pecados foram perdoados. Eu sei que eu não devo mais nada. Eu me aproximo de Deus com um coração purificado da má consciência, com um coração firmado na fé, um coração estabelecido na verdade. Acredita ou não? Não mexe nada, não mexe nada. Mas vamos em frente. Você entende o que eu estou dizendo, queridos? Entende ou não? Deixa eu vir mais perto aqui. Você entende que o caminho foi aberto ou não? Você entende que o sangue de Jesus abriu um novo e viu o caminho? Que você tem acesso direto a Deus agora. Pastor, e se eu não for no culto um domingo? Não tem problema nenhum, Deus não te abandonou. Deus continua com você. O diabo vai te pegar se você não vier no culto? Não, isso é falso, não é verdadeiro. Isso é o medo que a religião põe para manter a pessoa escravizada dentro da igreja. Se você acreditar nisso, a tua vida muda, porque isso aí está escrito na palavra de Deus. Fala assim, amém. Vamos ficar em pé, vamos.